se somos salvos pela graça de Deus, se almejamos os céus, esperamos, celebramos, possibilidade dos céus, nós também somos aqueles que precisam proclamar essa verdade, para que outros sejam agraciados como nós, com a grandiosa salvação de Deus, que em Cristo se revela ao homem, trazendo perdão de pecados e trazendo vida para aquele que estava morto. Nós já lemos esse texto de Efésios 2, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus, graciosamente, agindo em nosso favor em Cristo, nos deu vida, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O Senhor é que produz, o Senhor é o agente, o Senhor é quem providenciou, o Senhor é quem fez tudo, é quem agiu em nosso favor. Mas essa mensagem, ela vai chegar ao coração do nosso amigo, do nosso vizinho, do nosso colega de trabalho, do nosso companheiro de escola, através da igreja, através da sua vida. Então a nossa reflexão hoje vai falar, eu sou um missionário. Tem uma projeção aí, fazendo um favor, tá? Acha para mim. Eu sou um missionário. Atos capítulo 8. Normalmente, para dizer de ação missionária, falamos de Paulo, das viagens missionárias de Paulo. É o principal personagem da Bíblia no Novo Testamento, para poder fazer essa reflexão, porque é aquele que Deus chamou para levar o Evangelho do Senhor, a mensagem de salvação aos gentios. Mas aqui nós vamos olhar para a vida de Felipe. Nós estamos caminhando para uma eleição de diaconato. Felipe é um diácono, eleito na igreja de Jerusalém, Atos capítulo 6, se você olhar lá o capítulo 6 de Atos, você vai ver a eleição da junta diaconal, a primeira da história, feita pelos irmãos da igreja de Jerusalém, e lá na igreja de Jerusalém, a eleição dos diáconos. Felipe é um desses nomes, homem cheio da graça e do poder de Deus, com o coração voltado ao Evangelho. Então, Atos 6 é a eleição de Filipe. Nós vamos ler em Atos 8, verso de 1 a 4. Abra aí a sua Bíblia, Atos capítulo 8, verso de 1 a 4. Eu sou um missionário, é o tema da nossa reflexão dessa noite, tá bom? Acompanhe aí, com atenção, a leitura da palavra de Deus. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra de Deus. O verso 5 vai dizer assim: Filipe desce a Samaria e anunciava-lhes a Cristo. Vamos parar aí, irmãos. Não, vamos até o 8, que eu falei. Desculpem. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Deus possa acrescentar graça à nossa vida, bênção de Deus ao nosso coração, pela leitura e pela reflexão da sua palavra. Você conseguiu encontrar aí? Tem uma projeção na área de trabalho, escrito assim: eu sou um missionário. Se encontrar, por gentileza, coloque para ajudar os irmãos aqui na nossa reflexão. Filipe, diácono da igreja. O contexto da igreja é o contexto do nascimento da igreja, que surge ali, muito obrigado, que surge ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que surge aí em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no dia de Pentecostes, e a igreja que está em Jerusalém, aguardando o cumprimento da promessa de Deus, ganha as ruas, proclamando as verdades de Deus, que enviou a Cristo Jesus,
como seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê e cresce no seu sacrifício, na sua morte, na sua entrega, na cruz do Calvário, fosse salvo, tivesse os seus pecados perdoados, encontrasse um rumo, um caminho que levasse à presença de Deus, entrasse pelo caminho que Cristo se tornou, caminho da verdade, caminho da vida, caminho que leva à presença de Deus, caminho que nos faz herdar, pelo exercício da fé, a nova vida que Deus nos dá, e herdar a herança dos céus, o novo céu, a nova terra que almejamos. Somos aqui apenas peregrinos, vivemos em terra que ainda não é nossa, mas veremos de herdar o novo céu, a nova terra que Deus dá àqueles que o amam e são feitos seus filhos e filhas. E o contexto da igreja em Jerusalém é que a igreja começa a crescer e a se multiplicar muito grandiosamente pela fé dos irmãos e pelo trabalho, pela proclamação que vai sendo feita do Evangelho. Com o crescimento, a perseguição. Judeus se levantam contra a igreja em Jerusalém, judeus que identificaram em Jesus um impostor, judeus que pediram a crucificação do Nazareno, que caia sobre nós, sobre os nossos filhos, o sangue desse justo. Judeus que não queriam que o princípio cristão crescesse, e esse princípio, nesse tempo, ainda não é chamado de princípio cristão, mas é chamado de os do caminho, porque Jesus disse que ele era o caminho, aqueles que seguem o caminho que Cristo disse ser. Então era o grupo de discípulos, os do caminho, que crescem na sua fé, na proclamação da sua verdade, que nós chamamos de Evangelho, boas novas de Deus ao perdido. Eis que vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E a igreja segue nessa proclamação, porque cada um daqueles homens e mulheres eram missionários. Se você olhar Atos capítulo 2, há um grupo reunido no cenáculo de aproximadamente 120 pessoas, aguardando o cumprimento da promessa. Sobre cada um deles houve o pousar de uma língua de fogo que desceu sobre eles, na unção do Espírito Santo, e eles ganham as ruas, proclamando as verdades de Deus, na língua materna daqueles que estavam celebrando o Pentecostes, a festa da gratidão, quando se armam as tendas junto à cidade de Jerusalém, quando as pessoas deixam a habitação da casa para viver lá na tenda, com a sua família, para se lembrar dos feitos de Deus que os tirou do Egito, que os levou com mão forte e poderosa até a terra prometida, para se lembrar do abençoar de Deus no dia a dia, no viver da família, na saúde do esposo, da esposa, dos filhos, no abençoar dos rebanhos, das colheitas, no abençoar também grandioso de Deus junto ao comércio, ao trabalho que cada judeu realiza. É o tempo da gratidão, é tempo de reconhecer que o Senhor faz, que o Senhor age, que o Senhor abençoa. Nesse tempo, eles começam a ouvir sobre a bênção maior. O Nazareno crucificado é o enviado de Deus, o Messias prometido pelo Senhor a Israel para se tornar o Salvador daquele que crê. Cada um daqueles aproximadamente 120 discípulos, homens e mulheres, independente da idade, de serem casados ou solteiros, proclamavam as verdades de Deus em Jerusalém. Há uma diversidade de povos na cidade, porque é tempo de festa. Há então o proclamar da verdade de Deus em cada língua materna, e aí há uma relação de povos, de línguas, que estão sendo faladas pelos galileus, que mal falavam a própria língua, pela ação do Espírito Santo, anunciando o Senhor desde já, que cada vida, cada cristão, cada discípulo é um missionário. Todos eles foram para a rua, todos eles estão anunciando, tomados pelo capacitar do Senhor, que Jesus Cristo é Senhor, que é um plano de Deus consumado na cruz, para alcançar o pecador com perdão. Não saiu apenas parte dos 120, saíram todos os 120. Não são só os discípulos que andaram com Cristo que estão proclamando, não é todos os discípulos que oravam e que aguardavam. E agora então não é de nos surpreender que Filipe, o diácono eleito,
também tem o mesmo propósito quando a igreja, em razão do seu crescimento, é perseguida, e pela perseguição vem a morte de Estevão, capítulo 7, por apedrejamento. Ele dá o seu testemunho de fé, ele fala da sua confiança no Senhor, ele proclama o seu desejo de perdão àqueles que o apedrejam, que o condenam, mesmo sendo ele inocente, mas ele manifesta o seu amor ao Senhor e ele proclama a boa nova do Evangelho no momento da sua morte. Com a morte de Estevão, diz o texto que nós lemos, que intensificou, cresceu, aumentou muito a perseguição à igreja, aos discípulos, aos homens e às mulheres que exerciam a sua fé no Cristo, morto, mas ressurreto, crucificado por mãos humanas, mas vivendo e estabelecendo o propósito de Deus, de dar a sua vida, de verter o seu sangue, eficazmente, para que um povo do Senhor, povo santo, zeloso de boas obras, pudesse ser levantado. Então a igreja surge, com o surgimento da igreja, com o crescimento da igreja, surge a perseguição à igreja. Filipe está envolvido nessa perseguição, mas o texto bíblico diz que eles saem de Jerusalém, fugidos, foragidos, porque a pressão e a perseguição é muito grande, mas eles não saem por medo, porque se saíssem por medo, eles não sairiam proclamando as verdades de Deus aonde vão. Eles saem para levar a mensagem a outras regiões, porque o Evangelho, na promessa de Deus, vai nascer em Jerusalém, permanecer em Jerusalém, para fazer discípulos em Jerusalém, mas depois na Judéia, na Samaria e até os confins da terra, pregando o Evangelho a toda criatura e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu, o Senhor Jesus, que disse, vos tenho ordenado. O proclamar do Evangelho, do amor de Deus que alcança o pecador com graça. Então esse missionário, ele parte, ele sai no tempo da perseguição, sai no momento da dificuldade, mas sai cumprindo a sua missão. Ser missionário é entender a missão que Deus lhe confia, é abraçar-se à missão, proclamando o Evangelho, vivendo o Evangelho, sustentando uma fé, levando a boa nova ao perdido de que Deus ama o pecador, embora ele abomine o pecado, e que ele tem um plano de perdão, de purificação de pecado, para aquele que crê na eficácia do sangue do seu Filho, que veio ao mundo, e mantendo-se santo, puro, foi crucificado, foi morto como um cordeiro pascual, padecendo a dor que era nossa, passando pelo sofrimento que era meu, para que eu pudesse experimentar a paz e o gozo que Ele dá. Vivendo a minha morte para me presentear com a vida eterna, a vida sem fim, a vida com Deus. Então, algumas verdades nesse texto, na vida de Filipe, nós temos esse texto aí, depois eu vou dar um salto lá para o versículo 26, você mantém sua Bíblia aberta aí, se você está com ela aberta, para entender. A missão começa comigo, eu sou missionário, não é só Filipe, não foi só Paulo, não é só o pastor, o diácono, o presbítero, é cada um de nós. E a primeira coisa que nós aprendemos é que nós temos que ir então por toda parte, pregando o Evangelho de Cristo. Os que foram dispersos de Jerusalém, diz o texto, iam por toda parte, pregando as grandezas de Deus, as boas novas de salvação. Nós conversamos com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, com o nosso colega de trabalho, com aqueles que encontramos na rua, sobre muitas coisas, muitos assuntos. Falamos sobre a política, as dificuldades, os desafios, falamos sobre o trabalho, as ações, falamos sobre as dificuldades, as lutas que enfrentamos. Falamos sobre o tempo, se está chuvoso, se está calor, se está frio, se está seco. Falamos sobre futebol. Eis aí um assunto muito falado. E não tem problema falar dessas coisas, é preciso que se fale, é preciso que se converse,
É preciso que se coloque as opiniões, que se sustente nessas conversas os valores cristãos também, as instruções, os bons conselhos de Deus para toda a parte da vida. Você fala sobre família, você fala sobre finanças. Mas você não pode deixar de falar do Evangelho. Quando você estiver falando de todas essas coisas, mas se esquecer de falar da graça de Deus que alcança o perdido, você está falhando na sua missão. Ah, pastor, mas eu falo do Evangelho quando eu estou lá na igreja. Eu falo do Evangelho quando eu faço um culto na minha casa e convido os meus vizinhos para vir. Muito bom. Mas o texto bíblico nos ensina o quê? Por toda parte. Na escola, com amigos, no trabalho, na vizinhança, na cidade, no vilarejo, por todo lugar onde o Senhor te colocar, em todo o ambiente que você viver, você pode conversar de tudo que você entender ser necessário, mas você tem que encontrar um caminho para de alguma forma apontar a graça do Evangelho para aquela pessoa, para aquele grupo de gente, para aqueles que estão à sua volta. Eles iam por toda parte proibidos de proclamar. Mas eles proclamavam. O Evangelho de Cristo é para toda criatura. É para toda gente. Não é só para aquele que a gente quer levar. Porque Deus nos envia para levar o Evangelho a todo mundo, a toda criatura, em todo tempo. Então diz o texto que todos foram pressionados, foram perseguidos, e eles vão sair de Jerusalém, só vai ficar em Jerusalém os apóstolos, e a igreja vai continuar crescendo lá em Jerusalém também, mas aqueles que foram dispersos, da criança menor, do ancião mais idoso, apesar de estarem sendo coagidos a não proclamar, perseguidos com açoites, com prisões e morte, eles saem proclamando que Jesus Cristo é Senhor, que há um amor de Deus revelado na cruz do Calvário, que o pecador, condenado à eternidade sem Deus, ao inferno, em razão do seu pecado, pode encontrar em Cristo o caminho da verdade, o caminho da vida, o caminho que vence o pecado e os danos do pecado. Por isso que a ordem de Cristo é ir por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Por onde iam, os que foram dispersos, por toda parte iam pregando a palavra de Deus. Então você que conversa sobre todos os assuntos, sobre diversos assuntos, com uma infinidade de pessoas com quem você convive, graças a Deus, a começar pela sua casa, você não pode deixar de falar do Evangelho, não pode deixar de proclamar a graça de Deus que a palavra do Senhor nos revela. Você tem que criar os links. O apóstolo Paulo vai dizer, fiz de tudo para com todos um propósito de ganhar alguns. De judeu escravo, como se eu fosse escravo. De judeu livre, como se eu fosse livre. De gentio, como se eu fosse gentio. O que ele está dizendo é que nas conversas que ele tinha, nas cidades que ele visitava, com as pessoas com as quais ele conversava, ele ia seguindo o exemplo de Cristo. Cristo sempre encontrou um link para falar da graça de Deus, do reino de Deus, com as pessoas. E Jesus nunca teve o interesse de levar a cura física sem levar a graça de Deus que perdoa o pecado. Ele nunca teve o interesse de multiplicar pães e peixes só para manifestar o seu poder. Ele o fez para se apresentar ao mundo como o pão da vida. Não houve uma atitude, um discurso de Cristo, uma ação de Jesus, que fosse sem a visão de fazer discípulos, de alcançar o ser humano com a graça, com a bondade que Deus tem, com a boa nova que Deus dá, para gerar a mudança, a transformação necessária, no rumo, no curso da vida daquela pessoa que bateu de frente com ele, e com a misericórdia que ele ofereceu, e com o caminho da graça de Deus que ele apontou e se tornou. Então você pode falar, mas você não deixe de falar do Evangelho, da palavra de Deus. Encontre o elo
o link, que vai fazer com que você parte da palavra da política, do jogo, do trabalho, da dificuldade, da esperança, do ganho, da família, para falar de Cristo. Você é um missionário, indo por toda parte e anunciando a palavra de Deus. Você é um missionário e Deus quer usar a sua vida como instrumento. O agir é de Deus, a salvação vem de Deus, o mover do coração, o tocou-me, que o coral cantou aqui agora à noite, tocou-me, não é meu, não é do pastor, não é da igreja presbiteriana, é de Deus. O agir é de Deus, o instrumento é você. Quem ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos, não era nem Pedro nem Paulo, não foi Filipe, foi o Senhor, mas foi pela instrumentalidade de Filipe, de Pedro, de Paulo, de Lídia. Foi no agir da igreja, do missionário, da missionária, seja criança, jovem, adolescente ou ancião. O agir de Deus é através dos seus vasos preciosos, os quais Ele toma na mão, os quais Ele quebra, os quais Ele faz de novo, faz para a sua honra, para a sua glória, faz para cumprir o seu propósito. É Deus quem nos toma nas mãos, é Deus quem traz sobre nós o cuidado, é Deus quem nos molda, é Ele que tira as arestas, é Ele que estabelece o que nós vamos fazer, como nós vamos fazer, é Ele que dá as oportunidades, é Ele que traz a possibilidade do exercício da fé, é Ele que conduziu a salvação, é Ele que nos inseriu no reino, o serviço é nosso, o agir vai ser sempre de Deus, o resultado, a bênção, vem sempre pela ação do Senhor. O texto que eu li no início fala, boas obras, as quais Deus de antemão preparou para quê? Para que você faça, para que eu faça, para que você viva, para que eu viva, para que através de mim se manifeste a graça de Deus que me alcançou. Então o texto que nós lemos diz que Filipe foi a Samaria. Vocês se lembram do problema entre Samaria e judeus, samaritanos e judeus? Não se davam, não conversavam, não se entendiam. Havia problemas históricos, havia problemas religiosos, havia questões graves de enfrentamento, de apoio político. Judeus e samaritanos não falavam. Então eu vou agora passar por Samaria, e eu estou agraciado com a maior de todas as bênçãos de Deus, mas eu vou me calar, porque eu não gosto de samaritano. Samaritano não gosta de mim. Não, nós não vemos isso. Ele vai pela região da Samaria e ele vai fazendo o que toda igreja faz, o que todo missionário faz. Vai pregar o Evangelho de Deus. Vai levar do abençoado Senhor à vida do samaritano. Às aldeias, ao povo samaritano. Filipe descendo, verso 5, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a quem? A Cristo. O Jesus que já havia passado por ali, se encontrado com uma mulher samaritana, em uma das suas aldeias, já havia lhe revelado tudo aquilo que ela tinha na sua vida, e havia lhe revelado quem ele era. Tu és o Cristo, o enviado de Deus, o Messias prometido, que vem para se tornar o libertador de Israel. E ele veio para dar a sua vida e cumprir a sua missão naquilo que Deus o Pai o confiou. E agora Filipe está ali para confirmar que aquele que passou por aquele poço, que conversou com aquela mulher samaritana, que trouxe toda a cidade para ouvi-lo, está sendo proclamado pela igreja, anunciado pela igreja, pela ação de Deus, no capacitado do Espírito Santo, que é o próprio Deus, habitando no coração daquele que crê. Crê no Verbo de Deus encarnado, no Messias que veio, no Filho que foi dado. Um menino que nasceu, um filho que nos deu, o governo já está agora sobre os seus ombros. Então, você é um missionário, você é o instrumento. Deus age com a sua palavra, com o seu propósito de salvar o perdido através da sua vida.
através daquilo que você fala, através da maneira como você age diante das circunstâncias da vida, sustentando aí o Evangelho, obedecendo aí a palavra de Deus, eu espero, ou não. Se você não, você está sendo um missionário ruim, mas se você tem essa disposição, as pessoas vão ver o Evangelho em você. O que pode impactar muito mais do que o Evangelho ser apresentado apenas por aquilo que você fala, é você apresentar o Evangelho naquilo que você vive, na maneira como você se porta, na obediência que você dá ao Senhor, na disposição que você tem para obedecer, para servi-lo, para confiar nele, para esperar pelo agir de Deus, nas promessas que ele tem para aqueles que são feitos seus discípulos. Então, o instrumento é você. Comemorando o aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil, o instrumento para o presbiterianismo chegar aqui foi Asbel Green Simonton. Quantos anos tinha Simonton? 26 anos. Com menos um pouco, ele ouviu uma mensagem no seminário, de um dos professores do seminário, um pastor reverendo, que pregava sobre a ação do missionário. O missionário é você. Você é o missionário. E naquele momento Deus tocou o coração dele para ele ser instrumento de Deus no Brasil. O Brasil era a terra de epidemias. O Brasil era a terra de selva. Quando ele se dispôs, junto ao seu presbitério, junto aos seus amigos, para ir para o Brasil, dizendo, eu vou ser missionário no Brasil, em razão de um grande avivamento que varreu, que envolveu os Estados Unidos, especialmente na parte norte. Alguns ficaram assustados, mas você vai lá para o meio do mato, você vai lá para o meio das cobras, você vai lá para o meio de um povo, né, que é um povo pobre, que é um povo envolvido com enfermidades, das quais nós não encontramos mais aqui na nossa nação. Por que você vai para lá? Tem tanto lugar no mundo. Simonton tinha convicção, aos 26 anos ele chegou aqui, que o lugar que ele tinha que servir como instrumento era o Brasil. Ele veio para cá. Ele trabalhou por 8 anos. Ele plantou igrejas, ele organizou presbitérios, ele montou um seminário, onde foi formado, né, o primeiro pastor presbiteriano, o ex-padre José Manuel da Conceição, que daqui a pouco eu falo, passou aqui pelo Vale do Paraíba, trabalhou aqui na nossa região, tanto como pároco, como pastor. Plantou a igreja do Rio de Janeiro, estabeleceu o reino de Deus. Em 8 anos de serviço, foi um instrumento de Deus para levantar o trabalho presbiteriano na nossa nação brasileira, quando muitos outros movimentos vieram antes e foram expulsos, perseguidos, como foi perseguida em Jerusalém a Igreja de Cristo, os discípulos de Cristo, pelo judaísmo. Aqui foi muito perseguido pelo catolicismo no início do movimento protestante. Porque o catolicismo já chegou com um descobrimento, 1500. E os padres jesuítas. E agora Simonton chega em 1859. E quem vinha é ensinado religião para o nosso povo, para a nossa gente, para a nossa nação, é o movimento católico, apostólico romano. E outros movimentos que surgiram, alguns foram expulsos. Deus traz Simonton lá do norte, dos Estados Unidos, ele estabelece sua presença, seu ministério aqui como missionário, e Deus planta e fortalece a Igreja Presbiteriana do Brasil, que nós celebramos já há 164 anos. O dia que nós celebramos é 12 de agosto, é o dia que ele chegou no porto do Rio de Janeiro. Ele perdeu a esposa, muito nova, Ellen, e depois ele perdeu a vida. Vítima de febre amarela. A missão americana poderia ter dito para o Simonton, eu te avisei. Está indo para o meio de uma nação pobre, uma nação cheia de epidemia. Não ia dar em outra coisa, ia dar nisso mesmo. O sujeito que vem para proclamar o Evangelho, para ser o missionário, para colocar a vida em risco, para que o agir de Deus
pudesse acontecer na instrumentalidade da sua vida. Você é um instrumento. Quando Simon estava doente para morrer, ele foi procurado por sua irmã, que era também missionária aqui, com Blackford, seu esposo. E aí a pergunta dela era: o que será dos crentes que Deus proveu com o seu trabalho e que agora você está os deixando? O que será dessa igreja que foi plantada? Desse seminário que foi aberto? Desses irmãos que entenderam a graça de Deus e que agora seguem exercendo a sua fé? E ele respondeu: Deus levantará alguém para tomar o meu lugar. Ele dará o seu trabalho com os seus próprios instrumentos. Nós só podemos apoiar-nos nos braços eternos e estar quietos. Então, Simon está convicto de quê? De que ele foi um instrumento e que muitos outros, aqueles que iam surgindo, seriam também instrumentos da mão de Deus. Você é um instrumento, você é um missionário. Filipe pregava o evangelho, Filipe expulsava demônios. Filipe tem um ministério eficaz, fazia sinais e prodígios. Muitos vendo sinais e prodígios que operavam. Espíritos imundos, verso 7, muitos possessos saíam gritando em alta voz. Muitos paralíticos e coxos foram curados. Houve grande alegria naquela cidade. Então ele não se importou se eram samaritanos, se os samaritanos gostavam de judeus ou não, se haveria perseguição ou não, se haveria risco de vida ou não. Filipe quer ser um instrumento. Quer ser o meio por qual o Senhor vai agir. Simon foi. O evangelho chegou para brasileiros. Simon tinha convicção, esses vão ser os instrumentos para a obra de Deus daqui para frente. Ele chega com 26, ele morre com 34, são 8 anos. A igreja segue até hoje, 164 anos. E ela não vai parar com o seu ministério, Deus não vai deixar de levantar instrumentos, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, você tem que se ver assim, como um missionário, aonde o Senhor te leva. Ele fez através de Filipe, ele fez através de Simon, ele vai fazer e está fazendo através de você. É preciso que você proclame, aonde for. Junto a quem você quiser, aonde você estiver, aonde Deus te levar. Não importa se a pessoa não gosta muito de você, não importa se aquela cidade, se aquele povo te acha que é um pouco inimigo dele. Ele pegou aos samaritanos, como Cristo também, o nosso Senhor, já havia feito. Não deu volta por Samaria para não passar naquele tempo, ele passou por dentro, ele ficou ali alguns dias, para cumprir a sua missão. Filipe vê isso, o diácono, instrumento de Deus. Deus faz, mas sai através dos seus servos, das suas servas. Foi Simon, foi Ellen. E hoje é você, e sou eu. Nós somos instrumentos. O agir de Deus vai vir. A cidade vai se alegrar. Pelo evangelho que você vai viver. Pelo instrumento que você vai ser. Então, há muita necessidade de alegria na cidade, no coração de alguém, na história de alguma família, que Deus vai levar através da sua vida. Com o agir dele precioso, tomando você como instrumento, num sorriso que você vai dar, numa compreensão que você vai ter, num estender da mão que você vai oferecer para alguém. Isso é evangelho. Amor a Deus, amor ao próximo como a nós mesmos. Numa palavra de bom conselho, num princípio verdadeiro, vivo da palavra de Deus, você vai sustentar. Não se rendendo às trevas, à escuridão ou ao pecado. Não se rendendo a propostas indecentes. Não querendo ser como todo mundo, mas sendo diferente para fazer a diferença com o evangelho, com a graça de Deus, aonde Deus te levou. Não importa se é Samaria, o lugar da perseguição, o lugar onde a gente não gosta da gente, o lugar onde a gente é sozinho. Você é o instrumento, eu sou. Somos missionários. Temos que estar sensível à vontade de Deus. E aí eu começo no verso 26. Pode pular lá, no capítulo 8 de Atos, verso 26. O que vai acontecer? Ele está pregando em Samaria. E aí Deus fala para ele, você vai tomar um outro caminho agora, um outro rumo. Você vai numa outra direção.
há uma missão para ser cumprida. Missionário Filipe, eu te chamo e vou te estabelecer a minha mensagem. Acompanhe aí a partir do verso 26, querido, do capítulo 8. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta é claro, para a sua terra, para o seu povo, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-se deste carro e acompanha. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que lês? Ele respondeu: como poderei compreender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, como cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram a justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque na terra, ou da terra, a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhes a Jesus. Vamos até aí o verso 35. Então o que acontece? Sensibilidade para aquilo que Deus quer fazer. Ele está em Samaria, ele está pregando o Evangelho, ele está cumprindo bem a sua missão, ele está sendo um missionário eficaz, ele está levando alegria pelo seu viver em Cristo e pela sua mensagem de boa nova. Muitas vidas estão retomando a esperança, muito pecador está encontrando o caminho do perdão, muita gente morta por delitos e pecados está recebendo de Deus vida, mas agora Deus fala: você vai sair, vai para um outro curso, vai para um outro caminho, vai lá para um lugar deserto, sai do meio da multidão, vai para um lugar deserto. No deserto, ele encontra uma carruagem levando um etíope. Deus fala para ele: você está a pé, mas você corre atrás desse cara aí, acompanha esse cavalo e esse cavaleiro, e chega perto dele. E ele deve ter começado então uma corrida, não sabemos quanto tempo, mas ele se colocou ao lado acompanhando a carruagem por um tempo, diz o texto. E ele começou a observar o que o etíope estava lendo. E quando ele estava lendo sobre Isaías 53, a profecia sobre o servo sofredor que vem dar a vida em resgate por muitos, ele pergunta para o etíope: você entende o que você está lendo? Ele fala: como eu vou entender se não tem ninguém que me explique? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? É um outro texto, né? Sensível ao agir de Deus, ele deixa a cidade, ele toma caminho do deserto, ele começa a correr aí alguns quilômetros, estava bem preparado, acho, né, para acompanhar o carro, para se inteirar do que está acontecendo ali na leitura daquele etíope, e aí ele é convidado a sentar no carro e a explicar. E ele vai falar de Jesus, começando por esse texto de Isaías 53. Sensível à vontade de Deus. Isso é importante, irmãos, porque às vezes nós queremos fazer dentro da nossa vontade, naquilo que está sendo confortável para nós, naquilo que tem o nosso entendimento, e às vezes o que Deus tem para nós é um pouco diferente, não é o caminho da cidade, é o caminho do deserto, não é onde tem a multidão, é onde tem um homem, não é onde as pessoas vão me ver, vão aclamar, vão ver os sinais e prodígios que eu posso fazer, é onde não tem ninguém para observar nada, só Deus, o etíope e a sua caravana. Sensibilidade, porque o texto diz que o anjo chega, o anjo proclama, o anúncio de Deus é feito, e diz o texto que ele dispõe e vai. Dispõe e vai. Samson fez isso. Para o Brasil, dispôs e veio. Sentiu o que era de Deus, sensibilidade, para perceber o que Deus quer fazer.
Às vezes a gente tem que estar orando, buscando a Deus, sempre a gente tem que estar orando, buscando a Deus, mas a gente tem que estar buscando essa comunhão, intensificando essa comunhão, para perceber o que Deus quer fazer a partir da nossa vida. Para a gente não fazer do nosso jeito, para a gente não fazer do jeito errado, para a gente não fazer de um jeito que não dá a eficácia que a gente poderia ter. Nós temos que ter proximidade com Deus, para ter a sensibilidade de perceber, quando Deus disser, dispõe-te e vai. Vai àquela vida, vai àquela casa. Agora é a hora de você falar com esse amigo, com esse vizinho. Você está vendo o que ele está vivendo. Dispõe-te e vai. Deixa o que você está fazendo. Para a sua agenda. Abandona os seus ofícios, seus compromissos, se for preciso, se for necessário. Há uma mensagem urgente para ser passada. Há uma missão urgente para ser cumprida. Você é um missionário. Antes de ser profissional, antes de ser pai ou mãe, antes de ser filho ou filha, você é um missionário. Filipe, então, deixa tudo que ele estava programando para fazer e segue na direção que Deus apontou. E ele encontra um homem, e ele anuncia o evangelho a esse homem. E quando esse homem vai passando, já entendendo o evangelho da graça, que alcança o perdido, que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, ele vê um local onde tem água, pode ser uma mina, pode ser um ribeirão, pode ser um lagozinho pequeno, ele fala, eis aí a água, o que falta para eu ser batizado? Ele fala, nada, vamos descer aí, se há fé, há a ordem de Deus, aquele que crê vai ser batizado. E mais uma vida foi alcançada, lá no deserto, numa viagem de volta para casa, que Deus quis tocar, por meio do instrumento sensível à vontade de Deus, ao querer de Deus, que é Filipe. Por isso que Jesus nos ensinou a orar como está disposto ali. Pai, seja feita a tua vontade, assim aqui na terra, né? Assim na terra como é feita nos céus. Porque nenhum anjo desobedece à vontade de Deus. Deus falou para ele, desce e fala com Filipe. Ele desceu e falou com Filipe. Desce e fala com Maria, e ele desceu e falou com Maria. Desce e fala com Abraão, e ele desceu e falou com Abraão. Vontade de Deus sendo realizada nos céus. Vontade de Deus realizada na terra, num mundo que jaz no maligno, só pode ser realizada pelos seus missionários, pela sua igreja. Por aqueles que são filhos, servos, servas, por você e por mim. Nós não podemos negligenciar. Paulo dizia, ai de mim se não pregar o evangelho. Mas às vezes Deus mexe com a gente não percebe, não tem sensibilidade, não vai falar. Perdemos a chance, perdemos a oportunidade de ser instrumento, porque não tivemos sensibilidade para saber a vontade de Deus. Não buscamos intimidade com Deus para que Ele fale e a gente ouça. Ele fala e a gente está tão envolvido com aquilo que a gente quer fazer, com as tarefas que a gente tem a realizar, com a agenda nossa de cada dia, que a vontade de Deus vai ficando para segundo plano, ou terceiro, ou quarto, ou quinto. O coração do missionário é o coração que põe vontade de Deus em primeiro plano. Sabe, tu pensou nele, pensou na agenda dele quando quis ir para o Brasil? Certamente que não, pensou na vontade de Deus, que moveu o coração dele dizendo, é lá no Brasil. Ele não perguntou se ia viver muito tempo, viveu pouco, 8 anos. Ele não perguntou que resultado isso teria, ele veio para fazer, e o resultado o Senhor trouxe. Sensibilidade à vontade de Deus. Você é um missionário. Você tem que ser sensível àquilo que Deus tem a dizer, para você descobrir como Ele quer, com quem Ele quer, de que maneira, onde Ele está te enviando. Mas com certeza há dias especiais que Ele vai soprar no seu ouvido, como soprou no ouvido de Filipe. Dispõe-te e vai. Vai àquela casa, vai àquela vida, vai naquela cidade. Liga para aquela pessoa, manda a mensagem para o WhatsApp, para essa vida que você lembrou. Nós somos incomodados por Deus. Às vezes, quando Deus começa a nos incomodar, nós nos fechamos incomodados por nós mesmos e pelas nossas agendas, pelas nossas vontades. Nós temos que dispor o coração para a sensibilidade da obediência ao Senhor, porque o agir de Deus junto a Filipe lá em Samaria é agir que faz sinais e prodígios, é agir que promove a alegria, e essa alegria vai acontecer agora na casa do etíope. E por onde ele for, levando também a boa nova do Evangelho como um bom missionário do Senhor, lá na Etiópia, lá junto à rainha a quem ele servia.
Deus está levantando mais um missionário. Enviou Filipe no caminho do deserto. Seja, irmão, sensível àquilo que Deus tem a fazer, à vontade que Deus quer realizar a partir da sua vida. Discipulando conforme as Escrituras. E começando pela Isaías 53, revelou-lhes tudo aquilo que ele precisava saber com respeito a Jesus, o Nazareno, crucificado em Jerusalém. Nós não pregamos igreja. Sabe, não veio pregar presbiterianismo, ele veio pregar Cristo. Porque não é a igreja presbiteriana que traz salvação para ninguém. Nem a metodista ou a batista, ou a assembleia. Não é uma instituição, não é um rótulo. Não é a igreja, é o Senhor da igreja. Não pregamos o que o nosso pastor é. Não pregamos o que a nossa igreja é. Nós pregamos quem o nosso Senhor se tornou. O que Ele é para nós. É a pregação fiel da Escritura. Não é a pregação de fidelidade com a instituição, com a denominação. Pregamos a Cristo conforme as Escrituras, ensinando-nos a guardar todas as coisas que Ele mesmo, Jesus, nos ordenou. Ainda bem que é na igreja presbiteriana. Louvado seja Deus pela sua vida, meu irmão, minha irmã. Ainda bem que nós podemos contar com você. Você tem sido um instrumento, você tem buscado a sensibilidade. Você tem se colocado na mão de Deus. Mas você não está aqui para proclamar nesse mundo o que é a igreja presbiteriana. Você está para proclamar a fé que a igreja tem. A fé em Jesus. É Cristo que nós pregamos. Pregamos a Cristo. Sabedoria de Deus. Salvação que vem de Deus aos homens. Não é um evangelho que eu invento, é o evangelho que eu vejo na Escritura. Não é um princípio de fé que eu acredito ser melhor, ser mais fácil. É o princípio que a Bíblia me aponta. E ele começa com as Escrituras, pregando as Escrituras a partir de Isaías 53. E essa atitude vai gerar a alegria que gerava na cidade. Se você quer levar alegria ao coração de alguém, pregue a Escritura para ele. Fale da graça de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus, da justiça de Deus, do juízo de Deus, do amor que Ele tem ao perdido, do quanto Ele abomina o pecado. Fale de Deus, fale das coisas de Deus, não só da política, não só do futebol, não só do tempo, não só das finanças, não só dos problemas ou dos recursos de quem você é. Fale de quem Cristo é na sua vida. Você é um missionário para pregar a palavra e levar a alegria que a palavra produz. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção é para o aspecto incansável de Filipe. Ele está em Samaria, está trabalhando muito, sinais e prodígios. Luta com um demônio que desgasta emocionalmente, espiritualmente, qualquer pessoa. Quem teve um enfrentamento aí com uma possessão demoníaca sabe o que eu estou dizendo. Pregação do evangelho constante em Samaria. Igreja crescendo, caminhada até o deserto, e ele não foi lá naquele deserto que com certeza era mais quente que Samaria, com menos recurso de água, para descansar, foi para correr no deserto, acompanhar o sujeito lá. Sobe na carroça, no carro, prega o evangelho. Aí ele deve ter pensado assim: bom, Senhor, já ouvi a sua voz, já fui sensível, já atendi, já me dispus e vim, agora eu vou descansar. Ele é arrebatado, e de repente ele se vê numa outra cidade. Ele fala assim: então Deus me trouxe aqui agora para descansar. Deve ser um oásis, deve ser um hotel, deve ser um momento que eu possa refazer as minhas forças, as minhas energias. Não, ele foi lá para pregar o evangelho, ele não para, é incansável. Verso 30 e 35 de Atos 8. Verso 30. Correndo Filipe, ouviu ler, perguntou: compreendes o que lês? Agora verso 35. Então Filipe explicou, começando aí, falando até Jesus. Verso 40, irmãos. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar em Cesareia. Deixa eu ler para vocês aonde Deus o arrebatou. No 39, quando acabou a missão com o etíope. Quando saíram da água, que o homem foi batizado,
o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria, cheio de júbilo. A palavra que produz júbilo, alegria. Mas Filipe veio achar-se aonde? Em outra cidade, Azoto. Então ele falou, Deus me trouxe aqui para descansar. Não, ele falou, Deus me trouxe aqui para trabalhar. Achando-se em Azoto. E passando além, evangelizava todas as cidades até chegar em Cesareia. Incansável esse missionário. Incansável esse missionário. Ele tem a convicção de que descanso é no céu. Descanso da obra do Evangelho, da missão que Deus nos confia, é na eternidade. Não aqui, como peregrinos. Nós cantamos, né? Somos instrumentos de Deus. Ponte sobre as águas. Abrigo no deserto. Flecha que acerta o alvo. Instrumentos úteis, eficazes, incansáveis, aonde Deus nos levar. No deserto, na cidade. Na perseguição de Jerusalém. Na rejeição de Samaria. Somos missionários. Missionários incansáveis. Trabalhando em favor do reino, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não será vão. O evangelho pregado vai promover júbilo, vai promover alegria. É boa nova de salvação. Para aquele que crê ser abençoado. Vencer o pecado que o vencia. Se livrar dos danos do pecado que o oprimia, que o maltratava. Que o condenava à eternidade sem Deus. E agora ele vive vida. O Senhor Jesus teve um ministério incansável. Vendo a multidão como ovelhas que não têm pastor, se dispôs a servir, servindo a ponto de dar a sua vida, servindo até a morte, morte de cruz. Aquele que não veio para ser servido, mas para servir. E dar a sua vida nessa missão. Filipe está assim, incansável. Nós vemos a igreja, irmãos, chegamos em casa e falamos, vamos descansar. Já fomos à igreja hoje. Já fomos à IBD, não vamos ir ao culto. Já fomos ao culto, não vamos ir à IBD. Já fomos à igreja, não precisamos visitar ninguém. Já fomos à igreja, já conversamos com o nosso amigo, não precisamos ir no hospital, conhecer alguém novo, para poder falar do evangelho para ele, porque pode ser as últimas horas que ele ou ela está vivendo. Porque nós estamos envolvidos demais com o nosso, sem sensibilidade à vontade de Deus, ou porque estamos cansados demais, e já achamos que já fizemos o suficiente. Afinal de contas, eu sou da igreja desde que nasci. Já sirvo a igreja, o Senhor da igreja, desde o berço. Se considerarmos o que Deus tem feito por nós e fez em Cristo, nós sempre vamos estar devendo serviço, dedicação, amor, empenho. Nós nunca vamos chegar naquilo que Ele fez. Mas aqui, às vezes, nós não nos vemos como missionários, nós vemos como cidadãos, como alunos, como gente que tem que ganhar a vida, e tem mesmo. Como pai, como mãe, como trabalhador, mas nós esquecemos que a nossa missão primeira é o Evangelho. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Demais coisas nos serão acrescentadas. Não quer dizer que você tem que abandonar o seu trabalho, abandonar a sua família, porque Deus não vai te pedir isso, porque Ele não pede aquilo que Ele não quer, porque você é missionário aonde você está, inclusive na sua casa, especialmente na sua casa. Ele vai te manter lá também, no seu trabalho, Ele vai te manter, para ser luz de Deus aos homens ali, para dissipar a escuridão que às vezes impera. Mas a verdade é que na nossa humanidade nós cansamos muito rápido. Nós achamos que chegamos bem, sem chegar. Que já fizemos o suficiente sem fazer. Filipe é o cara incansável. Porque ele sabe da urgência da obra. O primeiro pastor presbiteriano, José Manuel da Conceição, ordenado em solo brasileiro, ele percorria aqui o Vale do Paraíba, Pindamonhangaba, cidades onde ele foi pároco, trabalhou junto à Igreja Católica Apostólica Romana, chamado já de padre protestante, se converteu ao protestantismo, foi preparado para pregar o Evangelho também, na visão protestante. E ele fazia questão de passar por aqui, andando a pé. Às vezes pegava as ferrovias, mas preferia passar pelo campo,
porque a região, ela era uma região campo, não cidade. Não era urbano como é hoje. E a pé ele alcançava mais casas, alcançava mais gente. Passava pelas fazendas, passava pelos lugares onde o trilho do trem às vezes não ia. E foi conhecido como o apóstolo dos pés sangrentos, porque ele não parava. É o pregador itinerante que incansavelmente percorria vilas, lugares, fazendas, sítios, casas, incansavelmente levando, cumprindo a sua missão como evangelista. Você é um evangelista, você é um missionário. A morte de José Manuel da Conceição se deu caminhando. Desgastes pela caminhada, cansaço. Morreu na véspera de um Natal, cumprindo a sua missão de missionário, levando o Evangelho de Deus aonde o Senhor lhe deu força para levar. Nós temos o conforto do carro, das boas rodovias, mas não somos incansáveis, nos cansamos muito fácil. O trabalho de Deus, a obra de Deus é feita por Deus através da sua vida. Se você cansar, Ele vai perguntar: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Espero que sigamos dizendo: Senhor, eis-nos aqui. Envia-me a mim. Feche seus olhos, vamos orar, depois vamos ser agraciados com mais um dos hinos do nosso coral e despedidos com a bênção. Meu desejo é que Deus conceda uma semana de graça e bondade, de bom cuidado. Mas uma semana que o nosso coração seja despertado a cumprir a missão, porque nós somos missionários. Você é, eu sou. É a nossa missão. Vivendo aqui como um cidadão dos céus, caminhando para a Nova Jerusalém. Onde seremos recebidos pelo Senhor Jesus, dizendo: servo bom, serva fiel, bom missionário, boa missionária, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor.